E aí galera, mais um tutorial começando aqui no Edicas. Eu sou o Adriano e hoje a gente vai aprender como fazer uma animação desse ícone aí, dessa câmera fotográfica. A gente vai ver umas coisinhas bem legais que dá pra fazer, que dá até pra usar em outros ícones. Então vamos lá, tudo começa lá no Illustrator. Aqui no Illustrator, gente, se vocês abrirem o aqui, ó, eu já estou com ele aberto, mas se eu vou mostrar esse Camera Icon Layers juntas, vocês vão poder fazer essa parte. Se você quiser, você pode pular direto para a parte do After Effects, porque aqui o que a gente vai fazer é separar em layers. A gente já tem uma dica sobre isso lá no iDicas. Bom, como é que a gente faz isso? Existe um script, mas eu vou mostrar isso em uma outra oportunidade. Eu vou mostrar o jeito clássico de fazer isso, que é selecionando aqui a layer e vindo aqui, ó, no Illustrator, na barrinha de layers aqui, ó, aqui no cantinho, a gente tem um Release to Layers Sequence. E aí, ele vai jogar todo mundo, vai criar uma layer para cada um dos itens que tem dentro dessa layer que a gente tinha chamada câmera. Essa que a gente chamada câmera a gente pode deletar. A gente vai ter layers aqui, porque o After Effects não consegue separar as layers se elas estiverem todas, por exemplo, uma aqui, ó, dentro da outra. Ele não consegue interpretar isso aqui. Então, aqui a gente tem uma outra coisa que é nomear todo mundo. Esse aqui eu vou chamar de corpo lente. Só é bom sempre salvar com um outro nome, porque de repente você fez alguma besteira aqui. Eu vou salvar então com Camera Icon aqui, eu já tenho salvo, não vou salvar de novo. Beleza, e agora é só ir pro After, lá de volta para o After Effects. Depois que a gente separou as layers no Illustrator, a gente vem aqui e importa. Ctrl I, dois cliques ali no Project, tanto faz. E aí a gente vem lá em Footage, onde a gente salvou. Footage Composition Retain Layer Size, para a gente vir com as layers separadas. E é só abrir. Ele já vai criar aqui, ó, uma composição. E aqui vão estar todas as layers separadinhas. Se a gente abrir aqui, ela já está aqui toda montada, a nossa câmera. Vamos criar um fundo aqui bege, só dar um OK, jogar por baixo da nossa câmera, só para a gente conseguir ver essa sombra aqui, que ficaria meio difícil se a gente deixasse tudo transparente. Depois a gente vai tirar essa layer e deixar só na layer principal, ou também a gente pode, bem legal isso aqui, a gente pode usar um Guide Layer aqui, porque daí essa layer aqui não vai aparecer em outras, tá? Então, vamos isolar essas três aqui, essas últimas três, que é o corpo e a sombra. E vamos lá no frame 7, pode ser o 7. Segurando Shift Alt e apertando P, a gente cria um keyframe. No Mac é só Command P. Então, fazer a mesma coisa, segurando as duas teclas S e R para marcar os keyframes. Vamos lá para o começo. Só que eu estou vendo aqui, não é esse o ponto central que eu vou querer. Eu só vou voltar, né, onde a gente está com esses keyframes aqui já criados. E eu vou, com as duas selecionadas, usar esse script que a gente tem a dica rápida lá no blog. Quem quiser acessar lá e dar uma olhada. Que é a gente selecionando os dois, clicando aqui, os dois já vão para o lugar. Então, tanto faz, se a gente tiver várias layers e vier e clicar aqui, ele vai fazer o mesmo processo. O que é muito bom. Aí aqui nós vamos rotacionar aqui para até uns 20 graus. Vamos diminuir para 0 o tamanho. E vamos também aqui em Y jogar mais para baixo isso aqui. Aí, deixa eu só marcar com N aqui, começo e fim. A gente vai ver que a gente tem uma animação, só que é uma animação bem dura ainda, que a gente vai melhorar. Então, 1, 2, 3 com page down. A gente pode ir para frente e vamos ali no frame 10, vamos marcar aqui todos os keyframes. A gente vai ter, por enquanto, 2 duplicados, mas a gente já vai mudar isso aqui. Aqui, menos 2, só isso com as duas layers aqui selecionadas. 102. E vamos jogar um pouquinho para cima aqui também. E agora, ó, já ficou um pouco melhor, mas ainda assim não está legal esse movimento. Vamos Ctrl Alt A para selecionar todos os keyframes visíveis
e F9. Feito isso, vamos aqui nas curvas, que é um negócio que a gente não tem que sempre também se preocupar com as curvas. E vamos fazer, só que eu tenho que selecionar estes keyframes aqui. Selecionei de todas as propriedades, tá? A gente vai fazer a mesma curva de velocidade para todas elas. Então, selecionar aqui também e a gente vai fazer aproximar para ser o movimento vem devagar, cresce e de repente ele vai reduzir aqui a velocidade. Aproximar esse aqui, fazer o contrário que a gente fez e fazer assim a curva. Por que isso? A gente vai ver agora na animação. Que agora sim, ele vai, cresce, ele começa devagar crescendo, cresce rápido e logo depois também faz o inverso para reduzir um pouquinho, para dar um pouquinho mais de brilho aqui na nossa animação. Vamos colocar todo mundo um pouco mais aqui, não vamos começar exatamente aqui no frame 3 para eles começarem. Vamos marcar também agora a lente e a sombra da lente, só que elas vão começar depois que o corpo já estiver aqui. Vamos fazer com elas com 10 frames aqui. Marcar um keyframe na escala, né? Shift Alt S e para ir para o começo e 0. No caso delas aqui, nós simplesmente vamos fazer um ajuste na curva. Opa, tem que selecionar esse. Eu vou dar o zoom aqui que é mais fácil. Selecionar esse pontinho. Isso aí. Vamos ver aqui. Vamos fazer também aqui na posição, marcar F9, vir aqui e baixar um pouquinho também. Fazer a mesma coisa que a gente fez com a outra. Só que também vamos segurando o Ctrl, clicar nesse aqui, porque eu não preciso dele em Easy Ease. E aí fazer a mesma coisa. Vou puxar essa curva aqui. Podemos puxar um frame aqui, um frame, e vamos colocar a sombra vindo primeiro e depois a lente mesmo. Daí também já dá uma diferença. O corpo da lente, no caso do corpo da lente, a gente vai fazer diferente. A gente vai usar um efeito para fazer a animação de entrada dela, que é aqui, ó, o Radial Wipe. Você vem aqui e só escreve Radial, e aí a gente vai fazer uma animação desta forma. Eu vou só colocar em counterclockwise porque na verdade ele é meio que um pouco contra-intuitivo, eu diria. Mas tudo bem. Vamos deixar aqui em 0 e vamos posicionar ele depois, mais ou menos quando a lente está quase, a gente faz ele começar a crescer aqui. Vamos fazer ele uns 12 frames, acho que vai precisar de mais, porque esses transitions aqui eles não seguem bem as velocidades normais dos keyframes aqui de propriedades. Vou marcar aqui, apertar U para mostrar os keyframes, vamos aqui no começo e fazer assim, animação, selecionar os dois, F9, mesmo procedimento, selecionar os keyframes, vamos aproximar todo mundo com esses handles aqui. E agora, se a gente der o preview, chega ali e acontece. A gente dá para fazer outra coisa que é legal de fazer aqui, por exemplo, como isso aqui já é um círculo, se a gente vir aqui, ó, nessa Ellipse Tool aqui, com ele selecionado e der 2 cliques, ele vai criar uma máscara, exatamente aqui no tamanho que a gente da layer. Apertar 2 vezes M, vamos diminuir aqui, ó, vamos para menos 10, até menos 12. Menos 12 aqui, ó, em expansion, a gente diminui um pouco, vamos duplicar essa layer, botar ela aqui mais para frente, M, 2 vezes M também, subtract. E aí a gente vai ter que fazer aqui, ó, colocar aqui menos 10. Opa, tem que ser menos 14. Isso. Menos 14.
Ainda está aparecendo um filetezinho ali, mas eu acho que em full ele não... em full ele não vai aparecer, só porque eu estou aqui em half no meu view, no meu viewport aqui. E aí, ó, ele vai acontecer em um outro ritmo. Podemos duplicar de novo, jogar aqui por cima e fazer com que esses de baixo, apertando T, sejam 0%. Zero não, né? Zero não vai funcionar muito bem. 60%. E agora a animação da câmera já tomou forma, ó. Do ícone da câmera está praticamente pronto. Agora a gente vai criar outros elementos. O primeiro elemento que a gente precisa criar é aquele splatter para fazer como se fosse para simbolizar ali o flash dessa nossa câmera. Então vamos colocar aqui um shape layer, vamos ativar aqui o grid e o title action para a gente marcar bem certinho o centro da comp, e o shape aqui vamos com a pen tool e um pontinho aqui bem no centro e mais um aqui, para a gente ter um tamanho assim, 2. Daí a gente pega a ferramenta de seleção e aí sim ele faz aqui, ó, o snap to grid, que ele está ativo aqui para mim. Então ele vai colando no grid mesmo aqui da composição. Agora a gente, feito isso, a gente não precisa mais do title action e nem do grid. Só que a gente está com uma linha que tem as bordinhas retas. Vamos mudar isso vindo aqui, ó. E a gente vai abrindo aqui, ó. Vamos até as opções do stroke, que é justamente a borda que a gente tem ali. Então aqui em line cap, round cap, para deixar arredondado. A gente vai precisar várias cópias. No caso seriam umas 8 cópias para a gente fazer de uma forma circular aqui com o repeater. O repeater, então, ele vai repetir esse nosso elemento. E se a gente, por exemplo, botar aqui umas 8 cópias, ele vai jogando para o lado. Por quê? Aqui em transform tem um repeater. Se a gente botar em 0 aqui o position, ele vai estar... Tem 8 cópias, mas elas estão no mesmo lugar. A gente vai fazer essas cópias com 45 graus de diferença entre elas. E aí sim, por exemplo, se eu botar aqui 7, ó, a gente tem uma a menos. Então 8 é o valor exato das linhas que a gente tem que ter aqui. O que a gente tem que animar aqui dentro é, dentro do transform do shape, a escala e o position deles. Se a gente ver aqui, ó, a gente consegue fazer com que a gente tenha esse resultado aqui. Vamos deixar aqui em 0, vamos marcar um keyframe em position, vamos aqui um page down para frente, 6 frames, e vamos até aqui 50, vamos mais 6 frames e vamos colocar aqui 100. Esse keyframe vamos clicar, segurar com o Ctrl e esses dois F9. Agora no Scala a gente não vai fazer, a gente vai animar aqui apenas a escala em Y e essa aqui vamos botar em 50. Vamos ativar aqui e daí aqui no meio vai ser 100 e aqui então 100 também. Na verdade aqui J então para frente e aqui a gente pode repetir esse keyframe. Vamos fazer a mesma coisa, selecionar os dois, F9. Vamos selecionar todo mundo e vamos aqui no gráfico. A gente vai ver essa coisa toda bem maluca aqui. Vamos selecionar todo mundo. Ele vai selecionar só o do Scale. Tudo bem, acho que é só do Scale que a gente vai precisar. E vamos fazer isso aqui com as curvas. Vamos só ver como é que vai ficar isso aqui. Olha só, esse então vai ser o nosso splatterzinho, uma parte dele. Vamos ativar aqui, ó. Vamos só fazer o seguinte, vamos aqui, Alt, abre colchete para marcar o início da compra, para a gente saber onde ela começa. E vamos também criar um outro shape layer. E nesse shape layer, vamos vir aqui, ó, clicando elipse, só dá 2 cliques. Ele vai criar uma elipse, só que ele criou assim. E aí a gente vem aqui dentro da elipse, desativa aqui, e vamos botar aqui 150 por 150.
ver se tá bom. Vamos marcar então a escala. Eu vou só isolar esses dois aqui, a gente ver o que está acontecendo, porque esse aqui, a bolinha, vai ter que começar depois. Então vamos marcar ela aqui e já vamos marcar a escala aqui em 0. No começo, 6 frames, vamos lá, 50 e aqui 100. Fazer aqui, segurando o Ctrl, clica nesse, silenciou nesses dois, F9. Para a gente fazer com que a bolinha também desapareça aqui depois, nós vamos animar também aqui, ó, o stroke dela. Então vamos aqui em Stroke Width, vamos marcar um keyframe aqui no meio, vamos aqui no começo, colocar aqui em 0, vamos apertar U para a gente só ver os keyframes que a gente tem, vamos aqui no final botar em 0 também. A gente vai fazer ela vai crescendo e de repente ela vai sumindo também. Isso aqui a gente vai ter que diminuir o timing dela, ficar mais ou menos aqui no meio. Vamos ver isso aqui, para ela terminar junto. E aí a gente tem esse segundo elemento aqui, que no caso ele não vai ficar posicionado aqui, nós vamos posicioná-lo mais aqui em cima da câmera. E além disso, Layer New Solid. Vamos pegar a mesma aqui do fundo e vamos fazer aqui, ó. Eu marco aqui um keyframe, aqui uns 3 frames antes, 0, 3 frames para trás aqui, então com page down, e aí a gente marca aqui início e final com Alt, fecha colchetes, e o início aqui com Alt, abre colchetes. E aí a gente coloca junto aqui, ó, bem no meio aqui do que está acontecendo, só que isso aqui tudo vai ficar mais para frente. O próximo elemento que a gente vai criar, a gente vai precisar de novo aqui do grid e do title safe. Vamos criar aqui então mais um shape layer, para a gente criar ele, e vamos pegar de novo aqui a pen tool, aqui, com o shape layer selecionado, a gente vai clicar aqui no meio e vamos fazer um triângulo. Esse é um triângulo desse jeito mesmo. Aí a gente pega o V e a gente faz aqui, só move eles para a gente ter certeza que eles estão no ponto certo, porque daí eles colam exatamente em um dos vértices aqui. E aí a gente não vai precisar mais deles, só que a gente vai de novo com a Pen Tool, vamos criar aqui 2 vértices. Vamos aqui com Convert Vertex Tool, selecionar, e aí fazer esse negocinho aqui mais inclinado. Aqui nos Contents, a gente pode pegar um Repeater para fazer cópias desse elemento que a gente criou. Aqui no Transform do Repeater, a gente pode zerar o Position, como a gente fez no outro, e aí colocar aqui também 45. E aí a gente vai colocar 8 cópias para fechar esse obturador, a nossa câmera, e vamos posicionar ele mais ou menos aqui no meio da lente. Vamos aqui no Transform desse shape, do shape que a gente criou. Se a gente mexer aqui no Position, a gente consegue fazer a abertura da lente. Vamos só ver se está bem, não está bem no centro. E aí, vamos marcar aqui, vamos marcar um keyframe aqui com 0. Vamos 4 frames, vamos voltar aqui 4 e vamos abrir, para esse lado de cá, vamos abrir a nossa lente, vamos fazer mais 1, 2, 3, 4 aqui para a direita também, para frente aqui na timeline, né? E a gente vai, ó. Uma outra coisa que depois que eu fiz o projeto mesmo, eu vi que se a gente der uma mexida aqui no Skill, dá para fazer mais alguma coisa. Então, se a gente abrir um pouco aqui, no começo, uns 10, marcar um keyframe, vir aqui, e fazer aqui menos 14, depois voltar para 10, a gente também vai ajudar um pouco essa nossa animação. E aí a gente seleciona esses dois, F9. Outra coisa, a gente também pode fazer aqui, ó, apertar U, e o rotation da própria layer, fazer também gire aqui de menos 20
para 0 e de volta para menos 20. Só Alt abre colchete. Agora, para que ela fique só onde a gente tem a lente, a gente pegar a nossa lente, duplicar ela e jogar por cima do shape, Alt colchete aqui, aperta U, a gente vai deletar esses keyframes que a gente não precisa, e aí a gente diz para esse carinha aqui, esse shape layer, que ele tem que aparecer apenas conforme o alfa da lente. Claro, ela tem que ficar por baixo da sombra da própria lente. Então, aqui. Vamos só mudar de cor aqui, botar um amarelo para a gente saber o que é esse aqui. Uma animação aí que vai dar uma simulada. Dá para melhorar algumas coisas, mas eu deixo para vocês. E agora, a última coisa que a gente vai ver é como a gente pode revelar os textos, já que a gente está com essas partes aqui todas prontas. O que falta é realmente revelar o texto. Para isso, então, feito esse obturador, vamos jogar essa animação do ícone que a gente criou dentro aqui de uma composição. A gente já vai ver que aquele fundo desapareceu aqui. A gente vai copiar ele aqui para essa layer, para essa composição, e vamos desativar o Guide Layer. E também vamos Ctrl K para mudar aqui para o nome para videoaula ícone aedicas, ok? E aí vamos pegar aqui, ó, depois que ele fez esse efeito, nós vamos apertar P aqui para mostrar a posição. Vamos 10 frames. Vamos jogar aqui mais para esquerda, porque a gente vai colocar um texto aqui que vai ser videoaulas. Selecionar esses dois keyframes e mais a ler videoaulas, e daí a gente pode acertar a posição segurando Shift aqui para não fugir em Y. Isso aí, aqui. F9 em todos os dois. Vamos criar um keyframe aqui de posição e vamos colocar esse videoaulas aqui para a esquerda. F9. Segurando o Ctrl, vamos clicar aqui, ó, porque a gente não vai precisar desse keyframe dessa forma. A gente vai só fazer uma curva desse jeito com o texto, e eu acho que o texto pode terminar um pouco depois. Aqui nós vamos jogar o texto por baixo. A câmera ainda vai aparecer esse lado aqui, mas a gente já vai esconder ele com um mate. No caso aqui da câmera, a gente vai voltar deixa eu voltar uns 3 ou 4 frames e vamos marcar um keyframe. Aí, nesse keyframe aqui, a gente vai jogar toda a câmera mais para a direita, porque daí a gente vai ter, ela vai começar indo para a direita e vai voltar aqui para a esquerda. É uma truquezinho de animação para deixar ela mais legal. Vamos mostrar aqui os keyframes e vamos ajustar as curvas. Selecionar isso aqui, fazer a mesma coisa, puxar aqui para dentro. Isso aí. Vamos ver aqui a animação. Ó, a câmera vai e volta. A gente pode deixar mais tempo aqui. Beleza? Já dá uma dinâmica mais interessante. Agora, criar um sólido, Ctrl Y, OK, jogar por cima do texto. Esse sólido a gente vai usar como mate. Ele tem que ser 100% branco, gente, porque a gente vai usar como Luma Mate. Vamos diminuir ele aqui e jogar ele. Ele não precisa ser um tamanho exato, mas ele precisa tapar todo o texto. Tem que ser o tamanho, a altura aqui do texto. E aí a gente vai esconder ele aqui. E aí o texto a gente vai colocar em Luma Inverted Mate, porque daí o texto só vai aparecer quando ele não estiver por baixo dessa outra layer. E essa layer a gente tem que linkar com a câmera, para ela ter o mesmo movimento. E aí sim, olha só, a gente escondeu o texto para ele depois poder aparecer aqui. Vamos só pegar o texto, apertar U aqui, e vou começar ele um pouco depois. Isso aí. Vamos entrar na câmera e vamos repetir
esses elementos que a gente tem aqui. Eu vou desselecionar esses dois aqui, jogar por cima. Vamos no ponto que a gente tem marcado aqui e fazer a mesma coisa com esse aqui. Só tem que ajustar certinho aqui, porque ele é mais ou menos, ele começa quando essa segunda aqui. E aí se a gente vir aqui em videoaula, a gente vai, mostra o videoaula, mais um flashzinho, beleza, vi videoaula, flash. Aí aperta a U aqui para mostrar o position, vou marcar mais um keyframe, 10, vamos fazer aquele esqueminha, 4 aqui, vamos um pouquinho aqui para a esquerda, 10, Shift Page Down, e aí vamos tirar a câmera de cena. A gente já vai ver que ele já vai tapar o texto, porque ele está aqui o sólido que a gente criou. Depois que ele tapou também, a gente pode Alt, fecha colchetes. Aqui, só acho que a gente vai ter que ajustar só esse keyframe aqui. E esse aqui também. Assim, beleza. Vamos escrever então aqui AE dicas. Vamos trocar essa cor. Vou pegar um verde aqui. E aqui, sei lá, um azul. Aqui vamos escrever sem esse aqui e o blend caps. Esse tamanho mesmo. Opa, vamos botar no mesmo. Um pouquinho acima aqui. Por baixo da câmera. Ele vai, na verdade, esse texto vai começar Alt aqui, fecha colchete aqui. E aí vamos duplicar esse sólido, só que este sólido servirá aqui para o AE Dicas. Vamos colocar ele, eu acho que se eu botar já em Lumamate, já vai dar certo. Vai dar certo, porque o sólido, pode ver que quando a câmera sai, ele termina por cima aqui ainda. Então vamos fazer aqui um preview de como ficou videoaulas, que eu nem percebi, mas eu escrevi errado. Vamos corrigir isso aqui. Isso é muito importante, às vezes é bom vocês... só que para corrigir eu tenho que selecionar os dois aqui. Só conferir aqui, não, beleza. É sempre bom às vezes vocês darem uma conferida vocês mesmos, mas se outra pessoa puder olhar, às vezes um trabalho que tem mais texto, é bom uma outra pessoa dar uma olhada, porque às vezes realmente passa despercebido que você está trabalhando aqui, então às vezes você não consegue ver os erros de ortografia. Beleza, galera? É isso aí. Vocês no projeto aqui, ó, eu vou disponibilizar o projeto que eu tenho, o projeto original. No projeto tem uma coisinha a mais, que a gente botou uns splatterzinhos depois aqui, né? Mais aqui pra frente. E aí tem também todo um tratamento por cima, final. E essa fotinho, se você olhar, ela tem aqui, ó. Deixa eu só mostrar pra vocês. Eu criei também um mate pra a gente poder revelar essa foto, beleza? Então, mas vai estar aqui no projeto, então se você quiser saber como foi feito, está aqui dentro. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Não esqueçam de compartilhar ele com todo mundo que vocês puderem. Por favor, compartilha lá na sua timeline no Facebook. Curte ele no YouTube. Enfim, fala pra galera. Também acessa lá o nosso site, o aedicas.com. Essa semana tem o breakdown do filme Lone Ranger. E tem também o Reel da Semana. Muita inspiração para vocês. Acessa lá também. Acho que era isso, não tem mais nada para falar para vocês e só que espero vocês aqui na semana que vem com mais um tutorial para o AE Dicas. Beleza? Ótimas ideias a todos vocês. Tchau!